ligado? Olha aí, galera, Danilo Gentili não tem paz em São Paulo, hein? Olha o que aconteceu aqui com o Danilo Gentili essa semana. É um assunto que tá em alta aí, se você não viu, você vai ver em primeira mão aqui no Jovem Tranquilão essa história aí do que aconteceu com o Danilo Gentili, tá ligado? Ele foi flagrado, mano, numa situação ali com as calças na mão, brigando na rua, fazendo barraco. Ô, Danilo Gentili, que isso? Tá fazendo barraco na rua aí, ó. Olha lá, ele fazendo barraco, tá ligado? E o legal é que ele usa essa roupa dele aí, ó. Então ele tá sem, ele é que nem eu, né? Eu também, se você me ver por aí, mandando um abraço pro César aí, que esses dias me reconheceu e tirou uma foto comigo. É igual eu tô sempre com a mesma roupa. Você vê, ele tava ali fazendo o negócio dele, ó. Danilo Gentili é minimalista. Ele tava ali arrumando a confusão dele, ó. Ele tava com a roupa, ó. Aí ele foi dar entrevista, ele tá com a mesma roupa, ó. É o uniforme de Danilo Gentili, tá ligado? Aqui tá sem o boné, né? Mas vou mostrar pra vocês aqui essa treta, porque pra gente falar um pouco sobre isso. Danilo Gentili, ele mora num apartamento aí na região da Avenida Paulista, né? Quem acompanhou lá com aquele projetinho dele com Cariani, a gente pôde ver esse negócio aí, como é que funciona ali a região que ele mora, tá ligado? Olha, ele todo bravo, mano, é muito engraçado. Pior que ele é até bravo, ele é engraçado, mano, não tem como, tá ligado? Ele é meio tortão assim, né? É palmito, né, que os caras chamam ele, olha lá, ele tá jogando o negócio, tá todo machão, ó. Ele sai assim andando, isso aqui é engraçadão, né? Então, ele mora numa região de São Paulo ali, caríssima, região da Avenida Paulista, né? Só que assim, é São Paulo, velho, São Paulo é foda do camarada morar lá. O mais legal é isso, ele com as senhorinhas ali, as moradoras, tudo, e explicando a situação. Mas pelo que eu entendi, tá tendo uma obra nessa região lá. E essa obra já tá lá há 12 anos, galera. Você imagina 12 anos de obra, né? A gente até entra aqui nessa questão de você morar de aluguel versus você morar em casa própria, né? Por quê? Olha a situação, mano. Imagina você morar num lugar e ficar uma obra lá por 12 anos te enchendo o saco. 12 anos é muito tempo de obra, né? Se você mora de aluguel, tão logo começa uma situação ruim dessa, você se muda, né? Agora, se você tem a sua casa própria, tudo bem, você pode alugar a casa e sair, que foi justamente o caso da minha família aqui, né? No caso específico da família da minha esposa, onde eu morava antes. Quem acompanha o canal mais das antigas aí se lembra, né? Mas o que aconteceu lá? Abriu a adega do lado, boteco do outro lado da rua, tinha uma oficina de buzina e depois começou a ter pancadão na rua de trás. Então ficou uma situação assim que tava bem difícil de você viver ali naquela situação, né? Então a gente alugou a casa lá e fomos pagar aluguel em outra casa. O ponto é, tudo bem, você sendo dono da sua casa, você pode fazer isso, você pode se mudar alugando a sua casa, tá certo? Mas é difícil, porque as pessoas desenvolvem apego, elas moram muito tempo no mesmo lugar. Isso é outra coisa, né? Mandando um abraço pro meu tio Agostinho, o rei das estradas. Meu tio Agostinho, o que ele faz? Meu tio Agostinho, bicho, desde que eu nasci, eu tenho 37 anos, acho que meu tio Agostinho já morou mais de 20 lugares diferentes, assim. Porque ele mora um tempo num lugar, aí ele muda pra outro, ele é meio nômade, tá ligado? Nesse sentido, né? Então, você não cria raízes num lugar só. Então, ao você não ter a casa própria e não ficar muito tempo no mesmo lugar, você não tá criando essas raízes, aí fica muito mais fácil pra você se mudar, pra você ir pra um lugar melhor quando uma coisa ruim acontece, né? Então, nesse caso aqui do Danilo Gentili é isso, ele explica aí que foi uma treta lá, que tava tendo essa obra há 12 anos já, aí os caras, que é aquilo, né? Quem mora em São Paulo tá ligado como é que é complicado. Nessa época mesmo aí que abriu a adega do lado de casa, tinha dia que eu ia sair de casa, eu não conseguia sair da minha casa, porque fora todo o barulho, toda a incomodação, às vezes os caras ainda paravam o carro na porta de casa, assim, eu não conseguia sair com o meu carro, tá ligado? Era uma coisa que me deixava louco isso daí. Aliás, quer deixar qualquer motorista louco é isso, para o carro na frente da garagem dele. Mano, eu já fiz cada coisa com isso aí, eu não sei nem se eu posso falar as coisas que eu já fiz. Já estourei vidro de carro, soltei freio, tirei, já arrastei carro. Já na época que eu ia até comprar uns macacos, tá ligado? Pra levantar o carro e tirar de lá, porque tudo isso tá relacionado com o problema urbano, né? Você veja aqui a situação, você tem essa obra, você tem esses caras aí, ele fala aqui inclusive que além da obra, os caras ainda faz festa de madrugada lá, parece que é uma balada, um negócio assim. Então o problema todo é esse, é muita gente no mesmo lugar, você tem a diferença de estilos de vida e própria cultura, vamos dizer assim, né? Porque não é como se a gente fosse na grande cidade uma comunidade com valores parecidos, onde as pessoas elas se conhecem, têm relação, não, é tipo assim, são desconhecidos que moram no mesmo lugar. Então você tem primeiro esse ponto da diferença de valores, né? Enquanto um cara quer dormir, o outro quer fazer festa.
Tipo assim, é absurda a situação. Uma pessoa. Seria muito melhor, né? Se você tivesse uma cidade onde as pessoas querem fazer festa, uma cidade onde as pessoas querem dormir. Aí os caras que é festeiro, vai tudo pra cidade da festa. Os caras que quer dormir, vai tudo pro lugar de dormir. Seria uma separação mais útil, né? Mas hoje isso aí tudo é culpa da praga do trabalho presencial, né? Você só tem emprego num lugar só, aí todo mundo precisa de trabalhar pra ganhar dinheiro. Aí vai um monte de gente diferente pra aquele lugar ali e fica nessa convivência cheia de conflitos, né? E como nas grandes cidades se vive pra trabalhar, você não desenvolve laços ali, porque você sai muito cedo, chega muito tarde, você não conhece direito o seu vizinho, essas pessoas, né? Porque, veja, seriam duas alternativas. A primeira seria essa da cultura, que resolveria total o problema. Inclusive nessa proposta aí de governanças privadas, a gente teria isso, né? Você ter cidades ou espaços ali onde você paga o imposto para aquela cidade e ela tem as regras aí para você cumprir. Se você não gosta, você vai para outro local, né? Em vez de ter essa mistura de valores tão diferentes que gera conflito. E a outra questão é a comunidade, né? Você imagina uma comunidade forte, que nem já teve caso lá em São Paulo, em bairros mais tradicionais, né? Onde a molecada cresce junto, todo mundo se conhece e tudo mais. Um negócio desse não se cresce lá, né? Recentemente teve notícia aí dos caras expulsando, assim, situações que são insolúveis em outras regiões de São Paulo. O pessoal tentou fazer nessa região aí, os caras resolveram, a própria comunidade, né? Porque as pessoas se conhecem, todo mundo amigo ali, o cara, ele conhece a mãe do outro, não sei o quê, então esse tipo de coisa que falta na grande cidade, né? Além do excesso de pessoas, essa falta de relacionamento, falta de valores comuns. Então é um inferno, tá ligado? Você imaginar um cara que nem o Danilo Gentili, cara. Um cara que é famoso, um cara que tem muito dinheiro, tá ligado? E ele tem que passar por esse tipo de situação também, pra você ver como que São Paulo é uma cidade onde você... a gente fala muito, São Paulo, cidade rica, não sei o quê. Não, é só uma cidade onde é caro você viver uma vida pobre, uma vida cheia de incomodação, cheia de problemas, né? E tudo isso, obviamente, relacionado aí também com o trabalho presencial. Quando a gente trabalha remoto, a gente já tá liberto. Você trabalhou remoto, morou de aluguel, você fica livre, você pode, em qualquer momento da sua vida, ter uma incomodação, alguma coisa, você simplesmente pega e vai embora. Você sai dali de onde você está encarando o problema e vai embora, né? E aí você não tem mais essa amarra também entre o lugar, aquela história, né? Onde se ganha o pão, não se come a carne, né? Mais ou menos isso, só que aplicado a contexto geográfico. Onde você ganha dinheiro, você não precisa morar, porque normalmente o lugar onde é bom para ganhar dinheiro, ele é ruim para você morar, né? Então é mais ou menos essa ideia. E o trabalho remoto, ele vem justamente nesse objetivo de nos libertar disso, aquela coisa, a pessoa que acha que trabalho híbrido e remoto é a mesma coisa, ela não entendeu esse ponto, que você trabalhar híbrido, você está preso a morar na cidade onde tem emprego, que é uma cidade que é ruim, dificilmente você vai ter uma cidade boa que tem emprego lá para você trabalhar. Então esse é o degrau alto que separa o remoto do híbrido, né? E falando em fugir disso tudo, o melhor caminho que você tem é prestar serviço pro exterior, tá ligado? Sabendo inglês aqui com a English Bay, eu tô deixando o link para você vai poder acessar o mercado internacional, como é meu caso aqui. Hoje eu trabalho para os Estados Unidos da América, terra de Donald Trump e Elon Musk. Eita caralho, trabalho pros camaradas lá da minha casa, mano, aqui onde não tem neve, não tem essas coisas, né? Na English Bay aqui você tem vários planos, com o cupom Jovem Tranquilão você tem 10% de desconto em qualquer plano, e eu sempre recomendo esse aqui para você que tá precisando do custo-benefício, né? Com o cupom Jovem Tranquilão você paga 45 por mês e tem acesso aqui nos grupos de conversação, onde você treina o seu inglês várias e várias vezes na semana, mano. Então não perde tempo não, mano. Vai lá treinar seu inglês, arrumar o seu trabalho na gringa, porque aí dessa maneira você vai conseguir sair de cidades como São Paulo, tá ligado? Porque uma cidade como São Paulo lá, você fica preso, mano. Imagina, se o Danilo Gentili passa perrengue, imagina você e eu. Tá ligado? Então, se você não precisa trabalhar lá, você pode morar em qualquer lugar e fica totalmente liberto desses problemas todos. Estou também deixando aí o WhatsApp da English Bay para você ir lá e chamar a English Bay no Zap e poder praticar o seu inglês, ter um feedback ali. Você vai simular entrevista, vai te dizer o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, né? Vale muito a pena, galera. É muito bom o produto. E lembrando que essa parte aí do WhatsApp tá grátis. A gente não sabe até quando. Para todo mundo que está aqui no canal, né? Do Jovem Tranquilão, uma promoção que a gente tá fazendo junto com a English Bay, você tem acesso lá de graça, é só chamar, tá ligado? Então vamos ler aqui os comentários da galera. O Roberto Barnabé falando que o problema do trabalho no Brasil é a exploração, né? Cobra muito e paga pouco, além do acúmulo e desvio de função, né? Pois é, exatamente. O problema todo é que cada real que você, trabalhador, recebe na sua conta, o governo recebe um também. Então fica caro pro camarada que tá comprando seu trabalho, fica barato para você que tá recebendo, e aí por ser muito caro você contratar pessoas e ser burocrático, você ter todo esse problema, isso aqui é a minha opinião, obviamente, né? Você demite o cara processa a empresa e tudo mais, torna muito
torna o seu trabalho. Mande seu superchat aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Faça como chuva caindo. Já vamos responder aqui os superchats aí na sequência. Mas assim, fica com esse problema, mano. Você fica com esse problema que o cara tem medo de contratar a gente. Então ele vai contratar uma pessoa só para fazer um monte de coisa. Aquela pessoa vai ficar caro para ele. Então, para compensar, a pessoa tem que fazer um monte de coisa. E também para ele não ter risco, né? O patrão de ser processado, ele contrata o mínimo de pessoas possível ali para não dar problema para ele, né? Por isso que é tão difícil arrumar emprego no Brasil, porque é difícil pro cara te demitir também. O cara te demite e o cara... Tem um monte de gente sacana que vai lá e processa a empresa depois que é mandado embora, quer ganhar um dinheiro. Então é foda. O Chuva Caindo mandou 5 aqui no superchat. Valeu, Chuva Caindo. Você sabe como é que se diz seu nome em russo? Chuvas caem. Ah, não, é em alemão, desculpa. Fala tranquilão, qual o nível de inglês para trampar na gringa? B2 já é o suficiente ou precisa ser C1 ou fluente? Apareceu uma oportunidade para mim. Cara, eu trabalhei pra gringa já, deixa eu ver, 1 ano agora, 2, acho que trabalhei uns 3 ou 4 anos pra gringa, se eu não estiver errado, com nível B2. O meu inglês ele é nível B2, então já é o suficiente para você trabalhar. Inclusive o nível B2 ele é reconhecido aí internacionalmente como o nível de inglês que a maior parte das pessoas tem. A maior parte das pessoas que trabalham assim, né, que não são nativos, só prestam serviço, o B2 já dá. Então essa é a resposta para ti aí, para que você possa se preparar, tá ligado? O Neutro Games falando do meu cabelo. Meu cabelo faz um sucesso danado, né? É sucesso o cabelo do Tranquilão. Em breve eu vou fazer uma prótese, aquela prótese que cola aqui assim, ó, aí eu vou ficar o jovem do Blackão, tá ligado? Meu plano de estética tá muito claro. 2025 é o ano que eu vou emagrecer. Chegar aos 130, quando eu chegar no 130 eu vou baixar mais. 2025, desculpa. 2026 e 27 eu vou meter o shape. Eu vou ficar com o shape do Thor. Vocês vão ver. Estão vendo essa barriga, essas tetinhas aqui? Olha bastante para elas que logo mais elas vão embora, tá ligado? E aí também tem esse projeto da careca aqui, né? Teria que arrumar a mandíbula, mas isso aí é uma intervenção cirúrgica. Eu não tenho coragem de mexer com esse trem por enquanto, mas de uma maneira ou outra seria essa, tá ligado? Ó, o Jonas Bueiro tá falando que tá no trabalho, no intervalo. Caralho, mano. Meus sentimentos pra você. Espero que, se assim desejar, você consiga aí um trabalho que você não tenha que trabalhar de sábado. Apesar que eu também tô aqui trabalhando no sábado, né? O Wagner falou que meu cabelo é personalidade. Pois é, eu tenho esse medo também agora de cortar o cabelo e isso aqui nem o Sansão, então não vou cortar o cabelo mais não, velho, só vou deixar crescer. Ó, o Cheiroso. Eu era um acomodado de subemprego 6x1, sofrendo acúmulo e desvio de função. Levei justa causa da empresa, perdi o processo. Hoje faço iFood de bike, tira quase R$100 por dia. Show de bola, mano. Parabéns aí, Cheiroso, né? Porque é aquilo, mano. Essas profissões, assim, de aplicativo, eu já experimentei, eu já fui motorista Uber. Elas são profissões, assim, que te dão um grau de liberdade que nenhum CLT consegue nem sonhar, né? Imagina você aí, o CLT, ser numa segunda-feira, se você não trabalhar e ir pra praia, por exemplo, e não ter consequência por isso. Que às vezes acontece, às vezes você falta no trabalho e vai pra praia, aí depois os caras ficam te enchendo o saco. Por que você faltou? Não falta mais. Nossa, às vezes, assim, teve vezes na minha vida que eu faltei num dia, depois eu faltei no outro também, porque eu fiquei pensando, puta, amanhã vai ser uma encheção de saco, né? Aí eu já fiquei com preguiça e faltei. Eu fui só no outro dia. É que falta na quinta, já não vai na sexta, aí passa sábado, domingo, na segunda você aparece lá, já. O pessoal já esqueceu, já acalmaram os ânimos, porque é uma desgraça, mano. É uma desgraça, não pode nem dar uma faltadinha no seu serviço, cara. Agora, trabalhando com aplicativo, essas coisas, freelancer e tudo mais, você tem mais liberdade, né? Já que a gente nunca vai aposentar na vida, é muito bom você ter essa liberdade de falar, quer saber, hoje eu não vou não. Hoje eu não quero, hoje eu não tô afim, e tá tudo bem, tá ligado? Então é isso por aqui. Então 63% das pessoas gostam do Danilo Gentili. Que bom, que eu também gosto, né? Vocês devem gostar também do Léo Lins, né? Outro piadista muito bom. Já que vocês estão gostando, vou fazer mais. Então eu vou encerrar esse corte aqui pra você que viu até aqui. Eu não sei, mano, eu vou deixar um card aí pra você que tá vendo pelo corte, ó. Não venha orar em SP, onde eu falo mais sobre essas coisas. Aliás, vou pôr um nome melhor aqui, um vídeo melhor. O pior lugar para trabalhar em SP. É uma tristeza danada esse lugar, tá ligado?